Oi, pessoal! Então, vamos dar continuidade à nossa aula de enzimas. Semana passada, nós vimos a caracterização química das enzimas. Então, nós vimos que as enzimas nada mais são do que proteínas, na sua grande maioria, sendo que algumas apresentam propriedades de RNA, que são as denominadas ribozimas, mas o maior percentual das enzimas tem estrutura proteica. Nós vimos a questão das propriedades enzimáticas, né, daquela questão do sítio ativo, que o substrato e a proteína, no caso a enzima, se ligam em um lugar da enzima denominada sítio ativo e que elas devem ser complementares, né, assim como uma chave é complementar a sua fechadura. Hoje nós vamos ver como essas enzimas elas funcionam. Então, nós já vimos também que as enzimas, elas promovem a catálise enzimática. Então, o que é isso? Elas aceleram a velocidade das reações químicas. Então, vamos dar uma olhada aqui no seguinte. Vejam esse gráfico, né? Estou mostrando aqui com o mouse. Então, numa reação química, porque como nós já vimos, o metabolismo é um conjunto de reações químicas, nós temos um estado inicial que nós temos os reatantes, que estão aqui, que é a mesma coisa que reagentes. Esses reagentes, eles serão transformados em produtos após a reação química, tá? Então, a reação química, nós temos reagentes sendo transformados em produtos. Ok. Então, aqui nós temos um gráfico, nessa parte aqui, Y, das ordenadas, nós temos a energia livre, que é a energia inicial dessas substâncias. Então, para que a reação ocorra, é necessário a presença de energia nessas moléculas, que é a própria movimentação dessas moléculas para que elas se choquem umas com as outras, e esse choque irá então transformar esses reagentes em produtos. Então, veja aqui, nós temos energia e aqui o progresso da reação, ou seja, inicialmente nós temos reagentes e depois nós temos produtos. Beleza. Outra coisa dá para ser observada aqui nessa reação. No estado inicial, os reagentes representados aqui por A têm uma energia maior, né? Tá aqui. Aqui seria o zero e vai aumentando numericamente daqui para cima. E aqui nós teríamos os produtos com energia menor. Então, produto tem energia menor do que reagente. Beleza. Então, o que é que as enzimas fazem? Elas aceleram esse processo de reação. Como? Diminuindo a energia necessária para transformar reagente, aqui A, em produto B. Então, veja que seguindo esse gráfico azul, para que esse reagente A seja transformado nesse produto B, nós temos que um aumento da energia até se chegar num estado de transição, ou seja, um estado de mudança do reagente formando o produto, né? Então, depois essa energia começa a cair até se chegar no produto. Então, para que a reação ocorra, é necessário sempre chegar a esse estado aqui transicional de energia maior. Então, é necessário energia para transformar reagente em produto. Então, aqui, essa linha em azul seria a reação sem a presença de enzima, não catalisada. Veja que ela necessita de uma energia grande para transformar reagente em produto. Na linha vermelha, veja que nós temos também o reagente A se transformando em produto B, só que para que se chegue a essa transformação, a quantidade de energia necessária é menor, tá vendo? Aqui na linha vermelha, a quantidade de energia necessária para transformar em produto, ela vai ser menor do que quando nós percebemos aqui na linha em azul. Então, essa reação em vermelho é a catalisada por
Enzimas. Então, o que é que significa isso? A presença de enzimas diminui a energia necessária para transformar reagente em produto. E essa energia é o quê? A energia, principalmente na forma de calor, ela é responsável pelos movimentos das moléculas que vão se chocar entre si, formando produtos. Então, nessa linha em azul, por exemplo, a nossa temperatura média, em torno de 36,5 graus Celsius, não seria suficiente. Esse calor não seria suficiente para se chegar nesse estado de transição, ou seja, transformar A em B. Por isso que eu sempre falo que sem as enzimas, essas reações seriam inviáveis. Agora, quando há presença de energia, quando há presença de enzimas, essa energia necessária para transformar A em B é menor. Tá vendo aqui comparando a linha vermelha com a linha azul? Dessa forma, na nossa temperatura, né, de homeostase, em torno de 36,5 graus Celsius, esse calor é suficiente para promover a agitação molecular que converte a energia o reagente A em produto B. Tá? Então, resumindo, o que é que as enzimas fazem? Elas diminuem a energia de ativação, que é essa energia aqui necessária para transformar os reagentes A em produtos B. Então, energia de ativação, né, esse pico de energia aqui, né, que está no estado de transição, necessário para transformar os reagentes em produtos, né? Veja que ele comenta aqui. O pico da energia é a diferença da energia livre dos reagentes e o estado de transição. Voltando aqui, está aqui a energia T e esse delta G, que é a energia livre, a energia que normalmente esses compostos já têm, né? Então, veja aqui, no A, essa energia livre é a diferença entre, nessa linha azul, entre esse estado de transição, T asterisco, menos a energia inicial, né? Já no B é essa energia inicial aqui, que ele já tem, B, até o seu estado de transição. O intermediário rico em energia é formado e após isso, a conversão dos reagentes A em produtos B. A velocidade da reação tanto é mais rápida quanto maior a energia presente, porque, lembrando, é necessário conter energia suficiente para passar desse estado de transição. Então, vamos supor que nessa reação catalisada por enzima, se a energia é suficiente para chegar só até a metade, ela não vai ser transformada em produto, porque a energia necessária aqui não foi suficiente para se alcançar esse pico máximo necessário para transformar reagente em produto. Tá? Então, quanto menor a energia de ativação, mais moléculas têm energia suficiente e mais rápida é a velocidade. É óbvio, né? Quanto menor esse pico energético, mais fácil de se chegar. Quanto maior esse pico energético, mais difícil de se chegar. Quanto maior a energia necessária, maior dificuldade essas moléculas terão em atingir esse estado transicional. Eu gosto muito dessa analogia aqui para vocês pensarem no seguinte, né? Lembrando que a gente comentou na aula passada também que as enzimas elas saem intactas, né, do processo reacional. Então, aqui nesse gráfico, o A é transformado em B com a ajuda das enzimas. No final da reação, a enzima é liberada para participar de outras reações. Então, tá aqui, vamos olhar aqui essa criancinha, um bebê, para ela tirar esse suéter, né? Ela é um bebê de 1 ano, vai ter muita dificuldade de tirar esse casaquinho, esse suéter sozinho. Ou seja, vai ser mais difícil de se transformar no produto, que é aqui a criancinha sem o suéter. A enzima ela vai ajudar nesse processo, né? Tornando mais rápido, né? Catalisando esse processo. Como? É como se a enzima fosse esse bonequinho aqui que viesse e ajudasse a criança a tirar o suéter, tá? Então, a atingir esse estado de transição, que é esse ponto aqui que ela tira o suéter, depois liberando o produto livre. Então, pensem nas enzimas sempre, então, como um auxiliar
nesse processo de conversão de reagente, que aqui no caso é o substrato, né? A gente chama de substrato da reação, em produto. Então, nós temos vários fatores que alteram, né, que participam e que ou dificultam ou melhoram, né, a velocidade da reação. Os três principais são concentração de substrato, temperatura e o pH do meio. Então, a velocidade máxima, a velocidade da reação, que é o número de moléculas de substratos convertidas em produto num tempo maior, mais rápido. Ela é expressa sempre em micromol por minuto e a velocidade máxima é aquela na qual a reação ocorre em um tempo menor. Então, vamos observar aqui. Ó, vejam o seguinte. Ó, observem a linha em azul. Tá? Que é a que a gente estuda, né? Que são enzimas que seguem a cinética de Michaelis-Menten. Então, veja o seguinte, eu tenho velocidade da reação e aqui concentração de substrato. Aqui é o zero, então vou aumentando aqui para cima, aumento a velocidade. Vou aumentando aqui para a direita, aumenta a concentração de substrato. O que é que vocês vão observando? Quanto mais aumenta a quantidade de substrato presente, maior a velocidade. Tá vendo? A velocidade vai subindo, de acordo com que vai subindo a concentração de substrato. Até se chegar num ponto em que a velocidade fica praticamente constante, ou seja, eu posso ir acrescentando mais substrato, aumentando a concentração de substrato, que a velocidade ela vai permanecer praticamente a mesma. E por que isso acontece? Porque as enzimas estão saturadas, ou seja, as enzimas ali presentes no meio, que estão catalisando essas reações, estarão ocupadas por substrato. Então, eu posso ir acrescentando mais substrato, que pela falta de enzimas, a velocidade vai continuar o mesmo. Então, atinge ali a velocidade máxima. Então, em relação ao substrato, a velocidade da reação aumenta à medida que a concentração do substrato aumenta até um certo ponto, no qual, mesmo aumentando a concentração de substrato, a velocidade da reação permanece praticamente constante, porque as enzimas estão com seus sítios ativos ocupados. Um outro gráfico que eu quero que vocês observem é que, mesma coisa aqui, ó, subindo, velocidade da reação e a temperatura. Veja aqui, em uma temperatura baixa, nós temos uma velocidade baixa. Vamos aumentando a temperatura até se chegar a uma velocidade máxima. Tá vendo aqui? Velocidade máxima da reação. Deixa eu voltar aqui. Até a velocidade máxima. A partir de então, ó, veja que se eu for aumentando a temperatura, essa velocidade da reação, ela decresce. Por quê? Lembram que as enzimas são proteínas? E as proteínas, nós estudamos que elas são inativadas pela temperatura. Então, temperatura muito alta inativa a enzima. E ela não vai mais catalisar a reação. É tanto que, assim, febres acima de 40 graus Celsius são perigosas. Porque a partir dessa temperatura, as enzimas são inativadas. Então, o metabolismo fica todo atrapalhado, né? Várias reações param de ocorrer e isso gera, então, danos biológicos para o sistema. Então, reforçando mais uma vez, sempre que eu aumento a velocidade, eu sempre aumento a velocidade quando eu aumento a temperatura, até um ponto máximo que, se eu continuar aumentando a temperatura, a reação vai decrescer, a velocidade dela vai decrescer porque ocorre inativação enzimática. Outra coisa, veja que em diferentes temperaturas eu tenho diferentes velocidades. Então, a velocidade máxima ela é atingida em uma determinada temperatura. Em temperaturas diferentes dessas, eu tenho queda sempre na velocidade da reação. Um outro fator que altera a atividade enzimática é o pH. Nós já vimos na aula prática, né? pH, tudo sabemos que existe um pH em torno da neutralidade, que é próximo a 7, um pH neutro,
né, que é esse próximo a 7, um pH básico acima de 7 e ácido abaixo de 7. E também vocês devem saber que os diversos compartimentos do organismo têm pHs diferentes. Então, nós sabemos que o pH do estômago é um pH extremamente alto, extremamente ácido, ou seja, básico. Já no intestino, nós temos elevação desse pH, ou seja, um pH mais básico ou alcalino, tá? Então, nos diversos compartimentos orgânicos, diversos pH diferentes. E assim como a temperatura, né, temperatura ótima da reação, que é aquela temperatura da velocidade máxima, as enzimas também têm um pH ótimo, ou seja, um pH no qual a velocidade dessa reação é máxima. Então, vamos ver aqui a fosfatase alcalina, que é essa aqui em rosa, que é uma enzima presente no intestino. Tá vendo que em pHs menores e maiores, aqui do que esse mais ou menos em torno de 8, nós temos menor velocidade, né? A velocidade vai crescendo aqui de cima para baixo. A maior velocidade, então, vai ser nesse pH ótimo. Então, a enzima, essa fosfatase alcalina, ela vai funcionar melhor nesse pH ótimo, né? Nesse pH cuja sua atividade é maior. E, claro, né, para uma enzima do intestino, que o pH é alcalino, a velocidade ótima dela, a velocidade máxima dela vai ser num pH alcalino. Enzimas presentes no estômago, por exemplo, pepsina, nós já temos um pH ali em torno de 2, né, que leva a velocidade máxima. Ou seja, as enzimas que estão atuando no estômago têm que ter um pH ótimo em torno da acidez, que é o pH daquele compartimento orgânico. Além disso, ó, vocês vejam que aqui na pepsina, em pH maior do que 2, vai ocorrendo a queda da velocidade. Por quê? Assim como as enzimas têm uma temperatura ótima e uma temperatura acima de 40 graus, por exemplo, vai inativar essas enzimas, pHs diferentes daquele pH ótimo, que ela funciona melhor, também vai inativar as enzimas. Ou seja, a pepsina, se ela for aqui para um pH 8 do intestino, ela não vai funcionar, tá? Que daqui, tá vendo? Ela é desnaturada, ela é inativada, a velocidade da reação vai cair. Ou seja, ela não funciona nesse pH. Aqui a tripsina, a mesma coisa, o pH ótimo em torno de 6. À medida que aumenta esse pH ou diminui, ou seja, foge desse pH ótimo, a enzima ela é inativada e a velocidade da reação decai, né? Então, lembrar que as enzimas, elas apresentam sempre um pH ótimo também de funcionamento. Fora desse pH, elas são inativadas e elas não funcionam, né? Uma outra coisa importante é a inibição da atividade enzimática. Lembra que aqui na enzima nós temos um sítio ativo, seria esse negocinho aqui, no qual o substrato se complementa, ele se liga para que a reação ocorra. Se eu colocar alguma coisa parecida aqui a se ligar nesse sítio ativo, eu vou inibir, né? Não vai ter mais lugar aqui, né, na figurinha B, para a enzima, para o substrato se ligar. Então, veja que tanto essa molécula inibidora quanto o substrato, elas competem pelo mesmo lugarzinho aqui, né? Que é utilizado, né, para que a reação ocorra. Então, quando o substrato e o inibidor competem pelo mesmo sítio ativo na enzima, nós chamamos esse inibidor de inibidor competitivo, né? Ele compete com o substrato para se ligar no mesmo sítio ativo. Agora, nós temos outros tipos de inibidores. Veja que aqui nós temos um lugarzinho próximo ao sítio ativo, né, onde o substrato se liga, que se liga esse inibidor. Ele não se liga exatamente no sítio ativo, mas se liga numa localidade aqui bem próxima. A esse tipo de inibidor nós chamamos de inibidor incompetitivo. E outra coisa também que pode se alterar aqui na figurinha D é o inibidor se ligar em outra parte da enzima, promovendo a mudança do formato aqui do sítio ativo.
Lembra que tem que se encaixar direitinho? Então, esse inibidor aqui, ele se ligou, gerou uma mudança conformacional aqui no sítio ativo, de modo que ele não é mais complementar ao substrato. O substrato não se liga, então, com efetividade e, dessa forma, não ocorre a catálise enzimática, tá? Então, nós temos 3 tipos de inibição. Competitiva, no qual o inibidor e o substrato competem pelo mesmo sítio ativo. Inibidor incompetitivo, que o inibidor ele vai se ligar próximo ao sítio ativo, atrapalhando o substrato de se ligar. E um muito importante é o inibidor não competitivo, o qual ele se liga em outra parte da enzima, levando a mudança estrutural do sítio ativo e o qual o substrato não se liga com eficiência, não havendo atividade enzimática. Então, por exemplo, o metrotexato, que é um fármaco utilizado como anticancerígeno, ele é inibidor competitivo, então ele vai se ligar no mesmo sítio ativo da enzima do dihidrofolato redutase. Essa enzima redutase tem um papel importante na síntese de DNA, nas sínteses das bases púricas e pirimídicas, inibindo então a formação de novas bases nucleotídicas que vai resultar na inibição da divisão celular. Então, vocês sabem que o câncer é uma multiplicação incontrolada celular. Então, o fármaco ele vai se ligar na enzima que promove essa multiplicação da celular, essa divisão celular, inibindo a divisão, então, podendo ser utilizada no tratamento do câncer. Para que seja um inibidor competitivo, ou seja, se ligue complementariamente ao sítio ativo, o inibidor tem que ter uma estrutura química muito semelhante ao substrato. Então, está aqui o dihidrolato, que se liga no sítio ativo da hidrofolato redutase, né? Então, está aqui a dihidrofolato e a molécula do fármaco metotrexato. Então, ela é bem semelhante ao dihidrofolato, se liga no sítio ativo e atrapalha a multiplicação celular, causando ali diminuição na formação do tumor. Então, é isso, pessoal. Eu vou deixar uns exercícios lá na nossa sala de aula virtual. Vejam essa aula várias vezes, porque ela é mais complicadinha um pouco do que a aula passada, mas também não é nada demais, né? Tenho certeza que vocês irão entender e as dúvidas vão me tirando ali pelo WhatsApp no nosso grupo. Tá, pessoal? Até a próxima. Obrigadão.